Convido você a abrir Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu vou ler versículos 24 a 27. Leio assim: tendo eles, eles é Jesus e os seus discípulos, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus, ele está chegando em Cafarnaum, acabou de chegar, mal chegou, já encontra cobradores de impostos para cobrar impostos de Jesus e dos discípulos. E esses cobradores de impostos chegam para Pedro e perguntam para Pedro: vem cá, o mestre de vocês aí, ele é sonegador? Ele é um cara que é um andarilho. A gente sabe que a profissão dele antes era marceneiro. Até onde a gente sabe, ele vive pulando de galho em galho. Ele vai de casa em casa, de aldeia em aldeia. Ele é um andarilho. Vocês também largaram tudo. Como é que fica o imposto que tem que ser pago todo ano? Que toda pessoa que reside na terra tem que pagar. Ele não paga, não? Sabe, irmãos, o mundo está olhando para a gente. A gente liga a televisão, o que a gente mais vê é programa de fofoca. Satanás é tão sujo que ele infiltra pessoas dentro das igrejas, que são pessoas que têm a fofoca como meio de vida, ou como esporte, ou como passatempo preferido. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e essa pessoa, não estava conversando, quem estava conversando era a Flávia. E essa pessoa veio de uma determinada denominação e saiu daquela denominação, tendo sido criada naquela denominação, e foi para uma igreja chamada tradicional. E ela estava dizendo para Flávia: meus pais são daquela igreja, fui criado dentro daquela igreja, mas eu não consigo mais estar naquela igreja, porque eu cresci, eu amadureci, eu desenvolvi minha capacidade intelectual, eu fui estudar, e eu tenho muita dificuldade para permanecer naquela igreja. Meus pais são crentes e eu vejo neles que são tementes a Deus, mas eu não consigo mais permanecer lá. Sabe por quê, tia? Falando com Flávio, chamando de tia. Depois de certa idade a gente não gosta mais de ser chamado de tio, né? Ou a gente não quer mais ser chamado de tio, né? Aí tem uns caras aqui na igreja que, para me provocar, vira pro filhinho e fala assim: vai lá dar um beijo no vovô, pastor. Irmão, não faz isso com seu filho, não. Deixa ele olhar para mim e me ver como pastor. Você me ama? Quantos aqui me amam? Se tu me amas, não me chama de vovô pastor, não. Sabe, tia, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu passei a observar uma coisa: lá não pode isso, lá não pode aquilo, lá eu sou menina, eu sou jovem, tenho
Tem uma série de coisas que eu não posso naquela igreja, naquela denominação. Eu sou privada de uma porção de coisas que eu não posso, que dizem que isso é pecado, que desonra a Deus, que ofende a Deus. Eu não vejo essas coisas na Bíblia, como é dito, porque é um dogma daquela doutrina. Mas só sabe uma coisa? Me escandaliza. Eu cresci vendo isso. Um monte de fofoca, um monte de gente fofoqueira dentro da igreja, um monte de mulher que vai para lá, parece que está cheia de pudor na sua vestimenta, na sua maneira de se apresentar, mas durante o culto conversa o tempo todo. Não tem ordem, parece uma bagunça, parece uma feira. É o culto e parece uma feira. E eu tenho dificuldade, porque eu fui ler a Bíblia, e quando eu li a Bíblia, eu vi que Deus é Deus de ordem e de decência, e Deus diz: eu quero que vocês sejam santos. Que coisa é essa que para ser crente da igreja, eu tenho que ter uma aparência vestimental, uma apresentação corporal, física, de santidade, mas pode ser fofoqueiro, pode ser maledicente, pode comprar coisa pirata, pode vender coisa pirata, pode... que não tem disciplina. Como é que é isso? Eu não pude ficar mais na... Irmãos, se alguém que foi criado dentro da igreja, chamada evangélica, tem esse tipo de atitude e postura, imagina o que as pessoas que são chamadas do mundo, aquelas que estão vivendo no sistema que rege a sociedade sem Deus, como é que está olhando a igreja e os crentes? Nós somos o alvo e o foco da visão de Satanás e da intenção dele, que está aqui para roubar, matar e destruir. Se ele consegue desmoralizar um crente, a igreja desse crente respingará nela. E se outros crentes como esse crente estão vivendo numa realidade de hipocrisia cristã, a igreja será fraca. E esta igreja, sobre ela não valerá a palavra de Deus. Diz que as portas do inferno não podem contra ela, porque as portas do inferno não podem contra a igreja significa que quando a igreja vai levando o evangelho da salvação, as portas do inferno não podem permanecer fechadas, elas são escancaradas pela ação do poder de Deus através dessa igreja, que leva o bairro, as pessoas a se tornarem diferentes, a buscarem Deus, a buscarem santidade, faz com que o avivamento se torne verdadeiro, genuíno, concreto e presente naquele lugar. O tráfico começa a parar, os crimes começam a diminuir, a maldade que está naquele lugar começa a arredar, porque as portas daquele inferno não podem prevalecer contra a igreja que vai cheia de Espírito Santo e poder do Senhor para pregar o evangelho, para testemunhar do evangelho. As pessoas começam a sentir diferença e elas começam a querer saber o que aquele crente, aquela igreja tem. Eu quero ser como eles. O som mudou aí atrás? Mudou? Mexeram em alguma coisa? Porque o som de repente ficou aqui espacial para mim aqui na frente. Aí eu falei: se ficou tão bom aqui na frente, não será que ficou tão bom lá atrás também? Tá jóia aí? Não mexe não. É que ficou, de repente o som ficou aqui. É muita unção do som, irmão. Pois olha aqui, nós somos o objeto da visão do inimigo, nós somos o alvo dele. Veja que vão não perguntar a Jesus, vão perguntar a um dos discípulos de Jesus. Seu mestre não paga não? Como que se dizendo assim e fazendo uma aplicação para o nosso contexto hoje, o Deus desses crentes aí, ele não é um Deus de honestidade não. Ele não é Deus que ensina a ser honesto, a ser digno, a ser probo, a ser casto, a ser verdadeiro.
a ser honroso? Foi para Pedro. Foi para um dos discípulos de Jesus. E quando olham para a sua vida, o que eles estão falando e o que estão pensando a respeito do teu Deus é o quê? Tem um ditado que diz que o costume de casa vai à praça, né? Tem um ditado que diz: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Tem outro ditado que diz que quem com o porco se mistura, farelo come. A sociedade está olhando para a gente. A sociedade quer ver se a gente se parece com o nosso Pai. Nós dizemos que Deus é o nosso Pai, e eles querem saber se a gente se parece com Ele, porque a gente diz muita coisa boa a respeito dele, mas nos parecemos com Ele. Tem um livro que eu nunca li. Eu nunca li esse livro, mas alguns aqui devem ter lido. Nos seus passos que faria Jesus. Quantos aqui já leram esse livro? Nunca li esse livro. Eu nunca li porque eu nunca tive interesse de ler esse livro. Eu nunca tive interesse de ler esse livro porque desde muito tempo, e até quando eu andava errado no pecado, eu sabia que os passos que eu estava andando não eram os que Jesus andava. E quando eu me consertei e realmente me converti, eu aprendi que eu tinha que andar nos passos de Jesus. E para andar nos passos de Jesus, eu tinha que conhecer Jesus. E Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ele queria dizer o que é com isso? Aquele que não tiver intimidade comigo não vai ter parte comigo, não. E ter intimidade com o Senhor Jesus é viver o que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que Ele disse a respeito da verdade? Se conheceres a verdade vos libertará. E a verdade liberta de quê? Do não saber. E conhecer é ter profunda intimidade. Então tudo que eu preciso para andar nos passos de Jesus é ter profunda intimidade com Jesus. E eu faço isso à medida que eu tenho intimidade profunda no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou saber como devo me conduzir, como eu devo proceder, de que maneira eu devo viver para dar prazer ao coração de Deus, para honrar a Ele e ser exemplo para esta sociedade perdida, carcomida pelo pecado, e ser um instrumento do Espírito Santo de Deus para começar a produzir transformação nessa realidade maldita e que nos afeta. Porque nós estamos aqui dentro desse lugar que nós chamamos de igreja, mas aqui não é igreja, aqui é templo. Igreja somos nós que estamos agora aqui. Quem pode dizer amém por isso? Isso é verdade. Saímos daqui, saiu a igreja. O que permanece são as paredes, é o templo. E Deus não habita em paredes, Deus habita em templos humanos. Cada um de nós é templo para o Espírito Santo. Isso significa dizer que onde quer que eu vá, eu devo representar Deus. Porque se eu sou filho de Deus, eu sou príncipe. Se eu sou príncipe, eu levo comigo a autoridade do rei. Não é nosso contexto, mas a gente já viu isso em muitos livros, em muitos filmes. Príncipe, onde ele chega, os súditos do rei fazem o que em relação a ele? Se curvam em reverência e em respeito, porque ele é filho do rei. Ele é príncipe, ela é princesa. Mas quantos são aqueles que verdadeiramente têm na sua natureza transformada a marca de filho e filha de Deus? Porque quem tem não pode continuar vivendo como antes vivia. Eles perguntam a Pedro: o teu mestre não paga as 2 dracmas, não, o imposto que é devido anualmente? Certa feita, lá em Mateus 22, de 15 em seguida,
Nós encontramos os fariseus, que eram uma casta de doutores da lei, homens versados no conhecimento do Antigo Testamento, da doutrina do judaísmo, homens que eram fundamentalistas na sua religião judaica. Eles chegam e consultaram entre si como iriam surpreender Jesus em alguma coisa que ele falasse para se contradizer. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, os discípulos dos fariseus, com os herodianos. Olha só, os fariseus não foram, eles mandaram alguém, discípulos deles, pessoas instruídas por eles. Satanás sempre manda alguém. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, olha só, chama Jesus de mestre. Hipocrisia. Bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Isso é bajulação com a pretensão de que Jesus caia na lábia deles e se contradiga com o que vai ser dito na frente. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Por que eles estão perguntando isso? Porque o povo judeu estava subordinado por servidão, por dominação ao Império Romano. E se tinha uma coisa que o judeu detestava, era ser servo, um povo dominado pelo Império Romano. Mais ainda, sendo eles fariseus, eles seguiam e procuravam seguir à risca a lei mosaica, dentre outras coisas, que não terás imagens de escultura, não farás imagem de escultura para ti. Mas as moedas cunhadas pelo Império Romano traziam a efígie de quem? Do imperador romano, que era autoproclamado Deus. Então eles perguntam aqui, tentando levar Jesus a cair numa contradição. E eles foram acompanhados dos herodianos, ou seja, com autoridades civis que poderiam prender Jesus. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Um judeu deve pagar o imposto exigido pelo imperador romano? Nós já pagamos o imposto do templo, nós já pagamos a Herodes, vamos pagar também esse imposto que Roma exige? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Oh, Jesus conhecia o coração e sabia por que eles estavam fazendo isso, e chama eles de hipócritas. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é essa efígie e esta inscrição? Ele pega a moeda, aponta e diz: essa efígie, esse busto cunhado nessa moeda aqui, de quem que é? E a inscrição que está aqui, de quem é? Dizem-lhes eles: de César. Então Jesus lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus diz: se é devido tributo a César, paga. Paga com a moeda dele. E a Deus cedeu o que é de Deus. Jesus, através de Pedro, é questionado se ele não paga os impostos. Se ele não vai pagar imposto, não, ele não paga imposto. Pedro, de pronto, ele responde: sim. Mas até aqui a gente não teve nenhum registro de Jesus pagando imposto. Pelo menos não registrado pelos evangelistas. Mas Pedro diz: paga. E ao entrar Pedro em casa, antes que ele falasse com Jesus, Jesus já foi falando com ele. Porque Jesus era ser humano como nós.
mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus, legítimo, gerado pelo próprio Deus. E ele se antecipa a Pedro dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ou seja, Pedro, vem cá. O rei, ele cobra imposto dos príncipes, que são os filhos dele? Ou ele cobra dos súditos e dos estrangeiros que trabalham na terra, passam na terra, negociam na terra que é dele? Jesus está com isto, ele está retoricamente querendo levar Pedro a pensar assim: eu, Pedro, sou filho do Deus vivo, eu sou Deus encarnado. Se eu sou filho do Deus vivo, enquanto ser humano, eu sou o príncipe do Todo-Poderoso. Eu sou aquele que veio para ser Senhor de toda a humanidade. E eu, na verdade, já o sou desde o princípio da criação, porque eu estava lá com o Pai e tudo foi criado por mim. Eu tenho que pagar imposto? Ou todo mundo é que tem que pagar imposto a mim? Inclusive, meu Pai já determinou isso e se chama dízimo. De quem cobram os reis da terra? Impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus, essa é fácil. Dos estranhos, né? O rei vai cobrar do filho dele, que é príncipe, que é herdeiro do reino? Jesus então disse para ele: logo estão isentos os filhos. Se toda a terra, tudo pertence a meu Pai, eu não tenho que pagar nada aqui. Eu não preciso pagar nada aqui. Se tudo é do meu Pai, tudo que é do meu Pai é meu. Jesus, certa feita, disse: eu e o Pai somos um. Como é que eu vou pagar imposto? Que audácia vir em cobrar imposto daquele que é filho do dono da terra. Mas Jesus continua dizendo, ele ainda diz: mas para que não os escandalizemos. Essa gente não acredita que eu sou o Filho de Deus. Essa gente não acredita que eu sou o Cristo. Essa gente não acredita que eu sou o cumprimento das promessas do Pai. Eles não acreditam que eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vá lá no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Você vai achar lá um estater. E um estater era equivalente ao imposto para pagar por 2 pessoas. Acharás um estater, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, Jesus, Filho de Deus, dono do mundo, prometeu a pagar o imposto daquele que estava com autoridade sobre todo o povo, como imperador de Roma, assim como Herodes, que era o governador da Judéia. Jesus se submete como ser humano, ainda que ele fosse filho do Deus vivo, o dono de tudo. E ele diz mais: para que ninguém se escandalize porque não acredita em mim. Eu ouço muito crente dizer assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não devo satisfação para ninguém, eu não estou nem aí porque estão pensando de mim. Irmão, como é que um crente, um filho de Deus, alguém que diz que é filho de Deus, remido e lavado no sangue de Jesus, tornado filho de Deus,
pode não ter cuidado com aquilo que vão dizer do seu pai, porque estão falando dele, porque estão pensando algo dele que não devia, ou dela. Como é cabível a um crente, alguém que diz eu sou filha de Deus, ter como postura, não estou nem aí para o que pensam de mim? Vai para Facebook, porque alguém falou alguma coisa e ainda coloca um banner lá, repetindo alguma coisa que um Cazuza, que um Zeca Pagodinho, que um outro qualquer daí do mundo coloca lá para dizer: tô nem aí, se quiser falar de mim, fala, não me importa o que fala de mim. A única coisa que o crente não deve ter nenhum tipo de preocupação quanto ao que vão pensar dele, é dele ser crente. Inclusive tem uma música que a gente canta, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de doido varrido, pode dizer que eu sou vaquinha de presépio, pode dizer que eu sou um tolo que dá dinheiro para a igreja e para pastor, porque o que eu quero é Deus na minha vida. Então, se alguém quiser pensar de mim aquilo que não é a verdade a meu respeito, porque eu quero é Deus, fica à vontade, porque eu quero parecer com Deus. Mas não pode um cristão, alguém que diz que é filho de Deus, remido e lavado no sangue de Cristo, ter uma postura ética e moral de vida que coloque a imagem de Deus em choque, com santidade, com honradez, com verdade. Então eu não posso ir para o Facebook ou Instagram e postar fotos que levem alguém a olhar para a foto e dizer assim: mas isso aqui é roupa de crente? Olha lá, olha o biquíni que está usando, olha lá como é que gosta de mostrar que tem peito de pombo, que é marrento. Isso aqui é que sedução, isso aqui, que diferença tem isso aqui das pessoas do mundo que estão? Olha lá, olha o crente. Isso aqui é crente? Filho de Deus, mas lá, postando coisas para baixo, só mensagens para baixo, lavando roupa suja na internet, mandando indireta, e contra próprio irmão de igreja. Que negócio é esse? Que crente é esse aí? Quem aqui já não ouviu uma frase do tipo: mas para ser crente igual fulano eu prefiro não ser? Quem aqui já ouviu isso? É uma vergonha. Isso desonra a Deus. Isso fragiliza a igreja. Jesus manda Pedro ir pescar. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Jesus manda Pedro trabalhar para pagar o imposto. Jesus chamou Pedro para trabalhar como pescador? Sim, mas de homens. Pedro tinha uma companhia de pesca, tinha barcos de pesca. Ele, Tiago, João e outros viviam profissionalmente da pesca. Quando Jesus chega, fala para eles: ó, deixa as redes, larga de pescar esses peixes, vocês agora vão ser pescador de homens, vocês serão meus discípulos, vou preparar vocês para uma missão extraordinária. Vocês vão levar a mensagem do evangelho da salvação a todos que estão perdidos. Eles largaram a profissão deles, deixaram de ser pescadores para andar com Jesus e fazer uma faculdade intensiva com Jesus, uma imersão com Jesus. Pode tirar só um pouquinho do agudo aqui da frente, que está muito só da frente aqui, só do retorno. Eles deixaram tudo, e Jesus agora está dando uma lição, tá joia? Está dando uma lição para eles. Vocês, enquanto filhos de Deus, vocês, enquanto cidadãos do céu, mas vivendo ainda na terra, não pode esquecer que vocês ainda vivem na terra. Vocês têm obrigação de dar testemunho da cidadania do céu. Vocês têm que viver na terra como cidadãos do céu. E cidadãos do céu andam pela honra,
Você pode repetir depois de mim? Andar pela honra é andar como filho de Deus. Jesus manda Pedro ir trabalhar. Pedro, vai lá no mar, pesca com anzol. Olha só, Pedro estava acostumado a pescar de rede, de barco, mas Jesus manda ele pescar de vara e anzol. Quero te perguntar uma coisa: você se acha alguma coisa porque você chegou em alguma coisa, seu investimento de vida te levou a uma determinada posição, aí Deus diz para você agora: eu sei que você é um cara, né? Você tem essa, mas hoje eu quero que você desça da escada. Você hoje não vai comer de garfo, faca, você não vai comer de prato, à mesa, você hoje vai comer com a mão, sentado, para falar de mim para essa pessoa aí. Que se você chegar cheio de muito bizancê, ela vai se sentir constrangida na sua presença. Você faria isso? Como filho e filha de Deus? Você colocaria o seu carro novo que você comprou, lindão, para ir lá na congregação em Babi, sabendo que ia passar por lugares cheios de buraco, cheio de água e lama, e o seu carro ia voltar enlameado? Mais ainda, você ia ter que dar carona para os irmãozinhos que iam entrar no seu carro limpinho, mas quando voltasse o pezinho deles iam estar com lama. Jesus fala para Pedro: tu não vai pescar de barco não, cara. Tu não vai lançar rede não. Você vai lá para pescar de anzol. Alguém aqui já foi pescar de anzol? Sabe quanto tempo leva para pegar um peixinho de anzol? Eu pesco de mergulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pesco de mergulho, muitas vezes eu vou e não volto nada. A maioria das vezes eu não volto com nada. Mas semana passada aí a galera comeu um peixe que eu trouxe. Quem comeu o peixe aí diz uhul. Tava bom, meu filho? É, depois dá um beijo e um abraço na de Nazé e Nazete, que foi quem fizeram. Mas também me dá um beijo e um abraço, que fui eu que pesquei. Porque eu mergulho e eu vejo muito peixe. Tem um cara aqui que eu não vou nem dizer que o nome dele, não vou nem falar o nome dele. Tá, Vitão? Pode ficar tranquilo. Não vou te dedurar não. Que o cara, se eu chegar com peixinho, eu vou mergulhar. Se eu pegar sargentinho, o cara come e diz assim: pastor, que peixe bom, pastor. E a coisa que eu mais vejo quando eu mergulho é o tal do sargento. Tem um peixe lindo, lindo. O nome dele é frade. Alguém conhece? Frade. Ele dá desse tamanho assim, ó. Eu mergulho, eu vejo, mas o bicho parece que vem igual o cachorro vira-lata, me cheirar, só porque sabe que eu não vou atirar nele. Eu não quero. Mas se meu pai estivesse vivo e eu chegasse assim e dissesse assim: aqui não tem badeja, não tem garopa, não tem robalo, não, mas tá cheio de frade. Papai disse: você não trouxe um por quê? Porque papai era parecido com um cara que eu nem vou falar aqui, que é o Vitão. Gosta de peixe. Na casa do Vitão não deve poder ter aquário não, porque senão é um risco, né? Não é fácil você pegar o peixe. Você bota lá um anzol com isca e joga dentro d'água. E vou dizer uma coisa para você: o cara que está acostumado a pescar de rede, às vezes ele não tem técnica e conhecimento para pescar de linha. Jesus manda ele pescar de linha, anzol, e pegar o primeiro peixe. Falei: mas o primeiro peixe que vem é sempre um peixinho pequenininho. Mas Jesus disse: na boca desse peixe você vai pegar uma moeda que vai estar lá, e será suficiente para pagar o imposto meu e teu. Jesus se importou com o que pensassem dele. Você se importa com o que pensam de você? Quando você entra e vem ao culto, vem ser igreja, você vem de um jeito, mas durante a semana, os outros dias, você se importa com o que estão pensando a seu respeito? Então você tem um comportamento que vai honrar Deus, porque você não quer que pensem a teu respeito, por ser filho e filha de Deus, aquilo de errado em relação ao teu Deus, que é teu Pai. Eu me lembro de ter assistido uma reportagem
E um determinado religioso de outra religião foi ser entrevistado. E esse religioso, ele se paramenta numa vestimenta que o identifica como um líder religioso daquela determinada religião. E ele foi num programa de variedades, né? Que tem dançarinas seminuas que ficam dançando. E uma das coisas que eu achei interessante é que foram filmar ele nos bastidores. E quando filmaram ele nos bastidores, ele estava para entrar no palco, ele estava aqui e havia várias dançarinas ao redor dele. E todas vestidas sensualissimamente. E uma cutucava a outra, vamos dizer assim, aí uma cochichou para a outra. Ele não olha para a gente, ele não abaixa os olhos, ele não olhou para o bumbum de nenhuma de nós. E aquilo ficou como aquele homem sendo um ó de santidade. Para algum tempo depois, saber-se que aquele homem religioso, dito tão santo e consagrado, que mesmo em meio a dançarinas ali, não estava olhando para o traseiro e para as pernas e para os seios delas. Ele era homossexual. Mas naquele momento, aquelas moças, elas estavam olhando para ele e vendo ele como o quê? Um ícone de santidade. Como é que estão olhando para mim e para você lá fora? Porque as pessoas que estão perdidas, elas estão esperando encontrar em nós, em alguém, uma representação do Deus que é amor, do Deus que é pureza, do Deus que é santidade, do Deus que é integridade, do Deus que é justiça, do Deus que é santo. E Jesus disse assim: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem o quê? Fala bem forte, por favor, só quem souber. Se amarem uns aos outros. E amar ao próximo como a mim mesmo é me importar com o que ele vai pensar, que não necessariamente representa a verdade a meu respeito, porque eu sou um filho de Deus. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém para impedi-la de chegar ao Senhor Jesus. Então Pedro foi lá, Pedro trabalhou. Pedro foi trabalhar, porque ir pescar naquele contexto ali foi trabalhar para ganhar a moeda. Jesus podia ter feito a moeda aparecer. Se ele podia fazer ou saber que o primeiro peixe que Pedro ia pescar ia ter uma moeda dentro da boca dele, ele podia ou não podia fazer uma moeda aparecer em algum lugar ali? Pedro, segura essa moeda aí, ele mexer aqui, ó. Ele pegou e multiplicou pães e peixes. Ele transformou água em vinho. Ele não podia pegar uma pedra e transformar numa moeda? Ou uma pepita de ouro? E dá para Pedro pagar imposto? Mas ele mandou Pedro trabalhar. Dá uma olhadinha para o teu irmão que está do lado, essa pessoa que está do lado aí. Diz para ele: quer ser abençoado por Deus? Então se pareça com ele. Vai trabalhar. Tem esposa que não gosta de trabalhar. Tem esposa que não gosta. Ela diz, tem mulher que diz assim: ah, eu detesto cozinha. Para que você queria casar? Para ter uma empregada que lavasse a louça para você? Ah, eu detesto ter que arrumar a casa. Para que você quer casar? Para ter uma empregada, uma outra mulher que arrumasse a casa para você? Tem homem que é solteiro ainda, trabalha, ganha salário, não ajuda em casa para pagar a energia elétrica que consome. Aí isso é responsabilidade de papai e mamãe. Tem filha que acha que porque vai para a escola e estuda de manhã, estuda à tarde, pode chegar em casa e deixar a calcinha dela, a roupa dela para ser lavada pela mamãe. Quem lava é a máquina, não é minha mãe. Não lava o prato.
E tem alguém observando isso. Tem alguém vendo esse negócio. Da mesma forma que tem gente vendo, crente, que vende coisas que não são originais, são réplicas. E o que é réplica? Réplica é pirataria, meu irmão, minha irmã. Um produto que custa R$1.000 não pode ser vendido por 100, por 150, por 200, por R$400 que seja, por alguém, sem que não malde, sem que não saiba que isso está errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe marca de valor alto vendido pela mão de pessoas de porta em porta, não. Se tem, não é original. Porque esses fabricantes não vendem para sacoleira, para sacoleiro. Vendem para lojas que trabalham com marcas de valor alto. Porque o cliente deles é cliente de classe A. Quem tem dinheiro para comprar um calçado de R$1.000 não vai encontrar esse calçado de R$1.000 na mão de pessoas que são autônomos vendendo de porta em porta, porque isso queima a marca. O camarada fez aquela marca, aquele produto para ser caro, para ser vendido para quem é classe A. Vender de porta em porta não interessa se vai ser na porta da casa de uma pessoa rica lá da zona sul do Rio de Janeiro. Eles não compram, não. Eles vão no shopping e naquelas lojas caras para comprar. E eu e você não temos o direito de achar que isso aí... Eu me lembro, aos 21 anos, quando eu comprei meu primeiro carro, fruto do meu trabalho. Meu primeiro carro. Eu acabei de assumir a gerência do departamento de exportação de uma empresa. Meu patrão virou para mim, depois de meses que eu estava trabalhando para ele, não, já tinha um ano, trabalhando para ele, ele virou para mim assim: você mora em Nova Iguaçu, né? Moro. Você não pode mais vir de ônibus, você não pode mais andar de ônibus, não. Eu falei: mas eu sempre andei. Não, mas você não pode mais ficar andando de ônibus para lá e para cá, não. Eu vou precisar que você se desloque mais, eu vou precisar que você vá para certas reuniões, você precisa ter um carro. Quando eu ia dizer para ele: mas meu salário não dá, mesmo sendo gerente, ele falou: toma aqui esse cheque. Eu falei: hã? Vai lá comprar um carro para você. Eu falei: como é que é o negócio? Não está acontecendo isso. Eu olhei aquele cheque e falei para ele: mas como é que eu vou te pagar isso? Ele disse: você já me pagou nesse um ano, fica mais um ano aqui que a gente pode ver outra coisa. Fruto do meu trabalho. Aí eu chego com meu carro, que acabou virando meu ídolo, sabe? Aquele carro que você começa a lavar 8 horas da manhã, quando é 1 hora da tarde, tu nem almoçou ainda está lavando. Eu era assim. Aí eu estou lavando aquele carro, já era lá, ainda não era 1 hora, devia ser 11h50. E foi num tempo que lá no Conjunto Habitacional Tertuliano Potiguara, o governador Chagas Freitas acabou com umas favelas que tinha onde ia passar uma determinada construção. E infelizmente, para nossa vizinhança, não vieram aqueles melhores moradores daquela favela, porque favela não é lugar de bandido. Favela é lugar de pessoas menos favorecidas. Se elas tivessem condição de morar melhor, elas não morariam ali. E aí vieram também alguns maus elementos, gente que eu não conhecia. Eu estou lavando o carro, chega um camarada perto de mim, que eu já tinha visto ele umas 3 ou 4 vezes lá. Ele chega perto de mim, tira do bolso um relógio, um relojão. Quem lembra da Cássio? Quem lembra do G-Shock?
Para quem não sabe, G-Shock já foi o relógio, né? Se você quer saber como era isso, pergunta o Marco Aurélio, que é desse tempo, né? Ele me tira um G-Shock. Hein? Não entendi. Ainda é o relógio? É mesmo? Eu estou desatualizado mesmo. E ele chega para mim: aí, ó, galinha morta, vai. Eu olhei para aquilo, falei: galinha morta? Irmãos, acredite, eu com 21 anos ainda não sabia o que era galinha morta. Galinha morta para mim era coisa lá da minha roça. Galinha morta era alguma coisa muito boa que ia para a panela e para o meu prato depois. Galinha morta. Falei: o que é isso, cara? O que é isso, galinha morta? Não, aí, ó, quanto você me dá por isso aqui? Eu falei: quanto me dá? Na hora zoou no meu ouvido. Não, me dá o que você tiver aí, me dá o que você tiver aí. Mas tem que ser rápido, tem que ser rápido. Irmão, eu não estava muito ligado com Deus naquela época, não. Mas a maneira do cara foi tão suspeita e tão estranha que na hora eu, como diz a gíria, eu maldei. Falei: isso aqui só pode ser produto de roubo. Falei: não, cara, obrigado, mas não estou interessado, não. Então tá. Eu saí fora. Pouco tempo depois, camarada foi preso pela polícia, trocando tiro com a polícia, e foi preso. Era ladrão. Quantos são aqueles que dizem que são crentes e numa hora dessa aproveitam uma galinha morta? Porque a galinha está morta. A galinha está morta. É aqui. A galinha está morta. Se a galinha está morta, é de quem pegar. Jesus diz: para que não os escandalizemos, Pedro, vai lá pescar. Eles não acreditam em mim, eles não estão nem aí que eu sou o filho de Deus, Pedro. Para eles eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu não tenho obrigação de pagar esse imposto. Na verdade, todo ser humano tem a obrigação de me adorar como seu Deus. Mas para que a gente não escandalize eles, vai lá trabalhar e paga por mim e por você. Eu vou fazer um milagre, mas você vai trabalhar. Sabe por quê, Pedro? Porque o meu trabalho não é o seu trabalho. Irmão querido, você quer prosperar na vida? Trabalhe. E seja honesto, e seja fiel. Porque prosperidade não é aquilo que o mundo ensina. É você ter carro zero, é você ter casa própria, é você ter viagens para lugares lindos, extraordinários. É você ouvir como houve muitos que são pregadores em igrejas por aí, pregando o que o povo gosta e quer ouvir. Sabe o que é? Deus não te chamou para ser cauda, mas para ser cabeça, e você tem que prosperar. Aí eu me lembro da chamada unção do leão, que veio para o Brasil, como um monte de porcaria veio para o Brasil. Parece que o Brasil é latrina das coisas diabólicas construídas em outros países que vem fazer aqui. E como Satanás gosta de estragar e botar algo que azede, o leite é um troço bom, não é? Ela botou a gotinha de vinagre, azeda, não presta mais. Aí quando o tal do G12 veio para cá, que era uma coisa boa, Satanás na cabeça de alguns torce a coisa, e veio tal da chamada unção do leão. Aí olha isso, em Brasília, eu tive lá e eu vi esse negócio. Mulheres de chamadas igrejas evangélicas, e que o pastor era um homem cheio de muita unção, do levanta a mão porque eu vou profetizar, porque eu profetizo sobre a tua vida, recebe a unção do leão. Aí era um tal de mulher, e em concessionária, escolheu o carro que ela queria, dá uma olhadinha quando o vendedor não estava olhando, abaixar
e urinar para a urina pegar na roda, no pneu do carro, porque o leão, ele marca território. Então, se você tem a unção do leão, você tem que marcar o território, que a unção é tua e você vai conquistar. Você está entendendo a loucura? Quanto tempo você acha que isso levou para as pessoas tomarem conhecimento desse negócio? Aí é a tal da unção da sombra, é a unção do sal grosso, é a porta da prosperidade. Ei, irmão, é parecer com Cristo, é parecer com o Pai, porque o mundo está olhando para a gente. Essas coisas o mundo procura facilidade para enriquecer, mas o verdadeiro filho de Deus e filha de Deus, a palavra de Deus diz: no mundo você vai ter aflição. Não vai ser fácil arrancar da mão daquele que está dominando o mundo aquilo que foi feito para ser teu. Porque quando Deus fez o mundo, o ouro, as riquezas que estão na natureza, tudo está na Bíblia. Deus fez para o homem e disse para o homem: agora você domina sobre tudo isso daí. Mas por causa do pecado, o homem passou tudo isso para as mãos do diabo, que está dominando sobre tudo. E hoje, para eu e você temos prosperidade material, precisa sair da mão do diabo. E pode ser que você nunca vá ter uma casa própria aqui na terra, mas se você viver como verdadeiro filho de Deus e filha de Deus, você terá um palácio no céu. É isso que está escrito na Bíblia. Você andará em ruas de ouro e cristal. É isso que está na Bíblia. Não é aqui, é lá. Não é pecado desejar e se esforçar honestamente num trabalho digno e honrado para você conquistar uma qualidade e um padrão de vida melhor. Mas é pecado viver de tal modo que a imagem do Pai seja arranhada em você, em mim, e as pessoas olhem para nós e pensem de nós aquilo que denigre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, cuidado com as coisas que você fala. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vê. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente sente. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente faz. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a gente não tem a intenção de errar. Quem aqui já errou sem a intenção de errar? Eu já perco a conta das vezes que eu errei sem intenção de errar. Mas foi erro, irmão? Foi ou não foi? Então não basta ter boa intenção, tem que fazer certo. Se a gente não viver buscando fazer certo, em algum momento, sem a vigilância, a gente pode entristecer Deus na boca de uma pessoa que vai dizer assim: Dodô, eu vejo o Dodô ir para casa da namorada dele, que mora sozinha, só ela e a mãe. Sai de lá 11 horas da noite, meia-noite. O que os vizinhos estão dizendo? Eu acredito que eu posso falar porque eu sou exemplo, porque eu sou ou não sou? Fui ou não fui exemplo até aqui? Fui ou não fui? Não sou santo perfeito não, mas eu quero ser santo. Tem mais alguém querendo igual a mim? Tem mais alguém querendo ser cristão autêntico? Então a gente tem que pagar o preço. O nosso testemunho é o que vai levar as pessoas do mundo a olhar em nós Cristo. A música que nós cantamos é: até que o mundo possa ver o quê? Tua glória em meu rosto brilhar. Moisés teve tanto tempo, com tanta intimidade com Deus, que quando ele desceu, havia brilho na face dele e assustava as pessoas. Não quero te perguntar, quando foi a última vez que alguém chegou para você sem você falar nada, só de vendo você ali conversando alguma coisa, assim: desculpa perguntar, mas você é crente, não é? Levanta a mão. Não. Quanto tempo faz que alguém não faz esse tipo de comentário em relação a você?
Mas me responde aqui, quantos aqui já viveram essa experiência? Em algum momento alguém chegar e dizer assim: você é crente, né? Eu percebi pela sua postura que você é diferente. Quantos aqui? Joia, não precisa levantar mais a mão. Quanto tempo faz que isso não acontece? Porque se o mundo não consegue identificar em mim e em você que nós somos filhos de Deus, Jesus diz assim: aquele que não me confessar perante os homens, também eu não confessarei perante meu Pai que está nos céus. E as pessoas não vão confessar que nós somos filhos de Deus, não, por aquilo que a gente fala, porque tem muita gente abrindo a boca para recitar texto bíblico. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu já vi demônio recitar texto da Bíblia, eu já vi demônio cantar hino do cantor, eu já vi demônio cantar corinho e zombando. E a palavra de Deus diz que o diabo crê em Deus, mas ele treme, porque quando alguém cheio do Espírito Santo, com autoridade, exerce a autoridade de filho, porque é príncipe, filho de Deus, princesa, filha de Deus, ele não suporta. Ele não suporta ouvir uma mensagem como essa, sabendo que ela está tocando corações, em mentes. Ele não suporta que alguém que está em erro, ouvindo uma palavra dessa, permaneça consciente para recebê-la e aplicá-la ao seu contexto para sair e ser diferente. Estou aqui no púlpito pregando, eu digo assim: meu irmão, você que é líder de ministério, você que é diácono, diaconisa, você que é crente, você sai daqui, você chega em casa, você fala mal do pastor, você fala mal do diácono, você fala mal do irmão, da irmã, e Satanás está botando na cabeça do seu filho, da sua filha que é adolescente ou jovem, dizendo assim: para que eu vou para a igreja? Se a igreja fosse boa, meus pais não voltavam falando mal dela. Sabe o que esse diácono fez? Ele saiu daqui, reuniu os outros diáconos, foi para a sala dos diáconos aqui atrás, que era aqui atrás, para chorar, para dizer: agora você vê, o pastor vai para o púlpito para denunciar e falar dos problemas que eu estou enfrentando. Por quê? Porque ele tinha um filho que tinha inclinações homossexuais, ele tinha uma filha que era membro dessa igreja, teve um relacionamento de promiscuidade com outro rapaz, os dois cantando no conjunto da igreja, ela engravida dele para depois casar. A outra filha já estava no mundo há muito tempo, que não queria saber de nada disso aqui, por causa das coisas que aconteciam. Eu não sabia de nada, mas Deus estava me mandando pregar sobre santidade. O cara, ao invés de pegar e vestir a carapuça e dizer assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque esse cara sou eu, mas a partir de hoje eu mudo a minha vida, a coisa vai ser diferente na minha casa, eu vou ter autoridade agora dentro da minha casa, porque o Espírito Santo vai ter alegria de entrar na minha casa. Eu preciso ver meus filhos convertidos, transformados e salvos. Mas começa de mim hoje. Me perdoa, porque eu sou esse fofoqueiro maledicente que entra na minha casa para fazer isso. Porque Satanás trabalha assim na mente de alguns, que ao invés de buscar transformação para ser abençoado e próspero, dá lugar ao inimigo e continua fazendo errado. Que esse alguém não seja você, amém? Jesus se importou com o que pensariam. Você tem se importado? Pensa sobre isso. E se essa palavra encontra guarida no teu coração, meu irmão, minha irmã, querido, querida, se você é esse alguém que precisa passar a viver por esta palavra, como Jesus ensinando a Pedro: Pedro, vocês têm que se importar com o que vão pensar de vocês. As pessoas precisam olhar para vocês e glorificar o vosso Pai que está nos céus. As pessoas do mundo, as pessoas que sem Deus, elas precisam olhar para vocês e verem que vocês são exemplo de correção. Você paga imposto, você não abre a boca para amaldiçoar as autoridades, dizendo: é tudo ladrão, eu não vou pagar imposto. Por que eu vou pagar imposto? Se está cheio de ladrão lá. Não, você vai pagar imposto, porque eu paguei o imposto, mesmo eu não tendo que pagar. Eu era o rei entre vocês, o dono do mundo, o criador, e eu paguei e ensinei que vocês devem pagar.
porque toda autoridade constituída, até aquelas que não são boas, o foram por permissão de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Muitas autoridades ruins foram constituídas porque o povo se tornou ruim, e sobretudo porque o povo de Deus se tornou um povo que não parece com Deus. É por isso que nós estamos vivendo um estado de coisas nesse estado do Rio de Janeiro, de que vale termos tantas igrejas evangélicas. Olha para Belfor Roxo, a gente tropeça em igreja, a gente tropeça. Você anda daqui até na esquina ali, quantas igrejas evangélicas tem ao redor dessa aqui? A gente tropeça em igreja e olha o estado moral, ético, social da nossa população e do nosso município, do nosso estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Olha o estado do Rio de Janeiro, que é o estado de maior concentração de evangélicos nesse país. Olha o estado de coisas que nós vivemos. O município mais violento do Brasil hoje, Queimados, nosso vizinho aqui do lado. E a gente não pode nem dizer graças a Deus que não é Belfor Roxo, porque não tem que dar graças a Deus por isso, não. A gente tem que dizer: o quê? Eu pensava que fosse Belfor Roxo, porque tem tanta violência, tanta maldade, tanto desmando, tanto pecado, tanto crime, tanta coisa ruim aqui, apesar de tantas igrejas evangélicas. Então o problema não é a quantidade de crentes, o problema é a qualidade desses crentes. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos e voltar para mim a face deles, então eu vou olhar para eles, vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra deles. Meu irmão, minha irmã, comece por mim, por você aqui, comece por nós vivermos ou sermos cristãos autênticos. Cristão autêntico paga os impostos. Cristão autêntico tem negócio, ele tem que emitir nota fiscal ou cupom fiscal, ele emite. Pastor, eu sou MEI. MEI não é obrigado. O MEI tem um tratamento diferenciado. Ótimo, perfeito. Mas o MEI tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Apresente a declaração de imposto de renda. O MEI tem que pagar a taxa todo mês. Pague. Dependendo do MEI, tem loja, vai precisar submeter determinadas regulações, regimentos, leis locais do município. Se submeta, obedeça a lei, porque a palavra de Deus diz que a lei é boa, ela vem para colocar ordem. Mas e a corrupção e o pecado? Isso é problema deles, antes de você, em honestidade. Pastor, eu ouço dizer, todo mundo empresário, se for pagar tudo quanto é imposto, empresário nenhum subsiste nesse país. Isso é mentira. E quem está falando é alguém que já foi empresário. É mentira. É que se pagar tudo quanto é imposto e tudo mais, vai te obrigar a ter um lucro muito menor. Mas todo mundo quer ter lucro de 100%, de 50%. Não quer ter lucro de 5%, de 15%, de 20%. Pagamos o imposto demais? Pagamos. Mas no tempo de Jesus, tinha que pagar o imposto para Israel, que é Judá, na época, o reino ali, o Herodes. Tinha que pagar para Roma, tinha que pagar para o templo. Mudou o quê? O contexto, o tempo e a sociedade. Nós hoje também temos que pagar muito imposto. Nós vamos ser honestos e exercer nossa cidadania, e nas eleições eleger as pessoas certas, que tem um projeto de governo que beneficie o povo, e não votar de qualquer jeito, porque isso tudo é responsabilidade nossa, não é de Deus. A nossa é nos parecermos com Deus, com filhos de Deus, é sermos exemplo de correção, de integridade. Então, se eu não puder andar de carro porque eu tenho que pagar minhas dívidas para corrigir a minha imagem perante a sociedade e não desonrar a Deus mais, eu vou passar a andar a pé. Eu vou vender televisão,
Eu vou tomar banho frio, não vou ter nem energia elétrica, porque eu não vou ter mais gato na minha casa, porque isso não é coisa de crente, isso é coisa de filho e filha de Deus. Eu vou passar a me importar o que é que pensam de mim. A única coisa que eu não vou ter nenhum cuidado, apreensão, não vou me importar o que pensam de mim, é de eu estar vivendo santidade. Eu vou viver santidade, vai ter gente que vai dizer que eu sou maluco, que eu agora estou ficando bobão de pastor. Mas se eu estou honrando a Deus, então é isso aí que tem que ser. Fora isso, não. Meus vizinhos não vão mais ver gritaria dentro da minha casa. Ó, menino, você vai fazer isso, menino! Você é bandido! Não vão ouvir mais essas coisas na minha casa, não. Acabou isso. Hoje acaba. Não vou nem mais gritar lá do quarto para o meu filho que está lá na varanda me ouvir vir correndo, não. Eu vou sair do meu quarto, vou chegar até próximo dele e dizer: meu filho, vem cá. Que é para vizinho nenhum dizer que crente é esse que na casa dele tudo é com gritaria. Quando eu não estiver concordando com meu marido, minha esposa, e a gente vai entrar dentro do quarto, a gente vai fechar a porta. A gente não vai lavar roupa, porque a gente lava roupa. Todo casal lava roupa. Tem que lavar roupa, tem que bater uma DR. Vai chamar para o quarto assim: amor, vem cá, vamos para a DR aqui. Você sabe que a DR é discutir a relação. Nós vamos conversar como filhos de Deus, crentes, que temos que pensar no que vão pensar se ficarem ouvindo a gente levantar a voz para o outro aqui. Porque conversa não é levantar a voz. Porque um levanta a voz ofende, o outro acaba ofendido, levanta a voz também. E onde para isso? Em desonra. Eu vou passar a pensar no que pensam de mim. Eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração, até que o meu rosto brilhe pela intimidade da comunhão com Deus e por eu buscar fazer aquilo que honra ao Senhor.